Meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Intríade de hoje, nesta quinta-feira especial. O nosso Intríade de hoje é o Intríade solo, quando a gente vem aqui para bater um papo com vocês, conversar com vocês, com temas alusivos à palavra de Deus, especialmente eu gosto particularmente de sempre compartilhar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Acho muito interessante que a gente possa compartilhar um pouco mais sobre esses 4 livros que são tão importantes, não que os outros não sejam, pelo contrário, todos são muito importantes, porém eu gosto muito dos evangelhos e gosto muito daquilo que Jesus fez e ensinou, e que é então registrado pelos evangelistas na Bíblia Sagrada. Hoje, o texto de hoje para a gente conversar é Mateus capítulo 18, e a gente vai ler os primeiros versículos. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos tornardes, não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Olha que texto maravilhoso, que ensinamento tão precioso de Jesus e tão importante para o nosso tempo. Você vai ver aqui um encontro muito interessante de um discípulo que chega com Jesus com uma pergunta que provavelmente caracteriza a dúvida de muita gente nos nossos dias também. Quem é o maior no reino dos céus? Olha só como isso revela o que vai no coração de muitos dos seguidores de Jesus. Aquela ideia de que se aproxima de Jesus, como ele era, o grande mestre que era, e toda a repercussão daquilo que ele estava fazendo, e quem de fato era esse Messias, esse Cristo que estava percorrendo ali por aquelas regiões, fazendo milagres, ensinando e até mesmo causando rebuliço por onde passava e inclusive causando um certo desconforto nos líderes religiosos da época. Nós vemos então discípulos que se agregaram a Jesus, que se aproximaram dele, que aprenderam sim com ele, que viram ele fazer vários prodígios, vários sinais e ensinar muita coisa. Agora chega os discípulos com ele e fazem essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta interessante, que revela de fato o coração de muita gente. Será se esta não é a pergunta de muitos líderes da nossa época, de muitas celebridades que pregam o evangelho, quando olham para as suas redes sociais, para o número de seguidores, de likes, para o número de curtidas, para o número de comentários que tem nas suas redes sociais? Será se não é essa a vaidade do coração de muitos, achando, bom, eu acho que eu sou o maior, que eu sou o melhor? Pessoas que querem ter uma certa validação, um certo carimbo sobre o seu próprio ministério, como sendo o ministério mais relevante, o ministério mais importante, o ministério mais cheio de Deus, o ministério mais afinado ao reino de Deus, o ministério com maior poder de transformação, com maior poder econômico, com maior poder político, especialmente, por exemplo, nesses dias agora que aconteceu em todo o Brasil, aconteceram as eleições municipais. Quantas pessoas, quantos pastores, líderes se envolveram em campanhas políticas, apresentando os seus candidatos, mostrando de alguma forma o seu apoio, porque ao ter um candidato eleito com o seu apoio, isso reforça a sua importância, o seu poder de influência na sociedade, no mundo, enfim. A gente vê tudo isso acontecer e eu não estou aqui para criticar, julgar e nem para carimbar ninguém de certo ou errado, porque senão entraria no mesmo pacote de todos que fazem isso. E eu não quero. Eu quero aqui fazer uma reflexão com você, porque esta pergunta, ela é uma pergunta que, ao ser respondida por Jesus, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Mostra
para aqueles que fazem a pergunta que eles ainda não entenderam o significado do reino de Deus. Mostra que ainda não compreenderam o que significa o reino de Deus, o que significa fazer parte do reino de Deus, e não só isso, o que significa ser reino de Deus. Porque muito mais do que você fazer parte do reino de Deus, no sentido de que você é um membro do reino de Deus, você é um súdito neste reino, você é o reino de Deus também. Deus reina através da sua vida. E nesse aspecto, é muito importante que a gente entenda que aqui não dá para a gente julgar, não dá para a gente medir, não dá para a gente usar nenhum tipo de referência para qualificar alguém como maior ou menor. Não é porque é um pastor, não é porque é um sacerdote, não é porque é um líder que é maior no reino de Deus. Que quando chegar lá nos céus vai ter uma deferência especial, vai ter um destaque especial, vai ter um carimbo, vai ter uma insígnia, vai ter uma medalha, um troféu especial por ser maior no reino de Deus. Jesus então chama uma criança de forma muito lúdica, como sempre foi o nosso mestre. Jesus, na verdade, é um grande mestre e de forma muito didática, até lúdica, ele chama uma criança e ele usa então da sua capacidade didática de mestre, ele traz uma lição fantástica e maravilhosa para esses discípulos. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha só, Jesus já vai mais fundo. Jesus já vai de forma muito radical até, digamos assim, porque eles estão perguntando quem é o maior no reino dos céus. E ele está dizendo: olha, vocês estão correndo o risco de ainda nem ter entrado no reino, quanto mais ser maior, menor. Olha só, que enquadre, né? Jesus coloca eles assim nos seus devidos lugares. Por que ele usa aquela criança e como é que ele se refere àquela criança quando ele diz: se vocês não se tornarem como esta criança, não vos converterdes? Não, é uma conversão, é uma volta a um estado de pureza, a um estado de obediência, a um estado de entrega confiante que é comum das crianças. Quando ele pega a criança e coloca lá no meio, é claro que nós não temos detalhes desta conversa, no sentido de cada detalhe desta cena, mas o que a gente interpreta é que essa criança imediatamente veio, primeiro, sem fazer nenhum questionamento. E esta é, na verdade, uma das grandes características do servo. O servo não questiona aquilo que faz o seu senhor. Quantas vezes a gente acha que tem o poder de questionar as ações de Deus com relação às nossas vidas? Ora, quantas vezes você já não ouviu alguém dizer: coloque Deus na parede, exija de Deus, exija os seus direitos, como se Deus fosse um ser criado, como se Deus fosse um criado daquele que coloca Deus na parede. Não temos essa capacidade, e isso seria uma ousadia extremamente, me permitam a expressão, uma ousadia idiota, eu achar que eu posso colocar Deus na parede, aquele que é o Criador de todas as coisas, para quem não existe dia nem noite, para quem o tempo não existe, porque Ele é Senhor acima do tempo, aquele que criou todas as coisas, das micro às macros, das visíveis e invisíveis. Como é que eu posso, um ser tão ínfimo, tão pequeno, colocar Deus na parede? Então, nessa dinâmica que Jesus está fazendo aqui, ele coloca que uma criança é aquela que não questiona, ela não está questionando, ela não sabe exatamente o que está acontecendo ali, ela vai lá para o meio. Uma outra coisa é que ela confia. Quando ela permite ir para o meio e servir de alguma forma de um elemento de didática naquela conversa, de uma forma, naquela dinâmica de ser um instrumento de Cristo para ensinar uma lição aos seus discípulos, primeiro, ela não questiona. Segundo, ela confia, ela aceita esse chamado de ir ao meio. E terceiro, tem algo muito interessante, é que ela se entrega. Então, quem é o maior no reino dos céus?
na perspectiva dos seres humanos, talvez seja aquele que ora mais, talvez seja aquele que tem uma aparência de pseudo-santidade, talvez seja aquele que tenha uma maior estrutura religiosa ao seu dispor, talvez seja aquele que tenha uma capacidade de oratória, de pregação, de prédica muito maior. Talvez a gente até imagine que aqueles que ganharam muitas almas, aqueles grandes evangelistas que atravessaram os séculos e atravessaram também os seus espaços geográficos, atravessaram o mundo, percorreram o mundo pregando o evangelho, a gente imagina que eles são os maiores no reino dos céus. A gente pode até ter a ilusão de imaginar que o apóstolo Paulo era o maior de todos os discípulos de Jesus, de todos os apóstolos de Jesus, que Paulo foi o grande pregador, que atravessou as barreiras do judaísmo e pregou o evangelho aos gentios e atravessou ali por todas as cidades praticamente do mundo da sua época, pregando o evangelho. A gente pode imaginar que era Pedro, o maior de todos os discípulos. Pedro, o que por mais que fosse alguém com um temperamento um pouco explosivo, mas teve o privilégio de poder ouvir da boca do próprio Senhor Jesus, dizendo: tu és uma pedra, Pedro, e sobre a tua declaração eu edifico a minha igreja. Olha só que coisa tremenda. A gente pode imaginar que tenha sido Pedro, né? O grande Pedro. Ou seja, a gente pode ter a ilusão de entender que a gente sabe como medir o tamanho das pessoas no que diz respeito ao seu valor, a sua valia enquanto servos de Deus, enquanto a sua posição no reino de Deus, de maior ou menor. E Jesus simplesmente mostra que existe um status em que a pessoa pode, de alguma forma, ter alguma relevância no reino de Deus. Não é o status do grande líder, não é o status do grande pregador, não é o status daquele que tem muito poder a seu dispor, seja econômico, político ou financeiro, né? No caso econômico, financeiro, de influência, mas que o maior no reino dos céus, na verdade, ele nem deixa isso entrar no coração dos seus discípulos. Ele diz: para entrar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, você não precisa ser grande. Para fazer parte do reino de Deus, você não precisa ter uma credencial no sentido de poderio humano que te qualifique e te capacite a ser alguém aceito no reino de Deus. O reino de Deus não se entra por ele pelos méritos. Nós não temos méritos, nós não temos currículo, nós não temos nenhum release que seja tão recheado de coisas que nos qualifiquem para entrar no reino de Deus. Não existe em nós, no ser humano, nenhuma qualidade, nenhuma prerrogativa, nada que o homem tenha pode qualificá-lo para entrar no reino de Deus. Se você não se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, não se entra com as nossas próprias habilidades, capacidades, estruturas, currículo, seja lá o que for. E aí ele prossegue dizendo: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que ele está dizendo? Que o reino dos céus, ele é um reino dinâmico, ele é um reino em movimento, em ação, e que qualifica o ser humano pelos princípios totalmente adversos, totalmente antagônicos e contrários àquilo que o mundo oferece, aquilo que é a dinâmica do mundo. Na dinâmica do mundo, na dinâmica dos seres humanos, a pessoa importante é aquela que tem um espaço melhor nas cadeiras da frente dos grandes eventos, é aquela que tem destaque, tem holofotes sobre si, é aquela que se veste pomposamente para mostrar o seu poderio, é aquela que apresenta as suas credenciais, mostrando o seu poderio, a sua importância. No reino de Deus, não. O reino de Deus é como criança, não se apresenta credenciais, se apresenta um coração humilde, confiante e submisso. Quem recebeu uma criança, ele prossegue, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, aquele que consegue receber, não é só no sentido de, vem cá, não.
é ter uma postura de troca, como alguém que de forma muito pura consegue se relacionar com uma criança sem se sentir superior a ela. É esse o princípio básico que Jesus está ensinando. O reino de Deus não é o reino dos arrogantes, não é o reino dos prepotentes, dos grandes, das celebridades, daqueles que têm credenciais, daqueles que apontam e batem no peito e fazem ressoar o seu nome sobre toda a terra como o grande líder, como o maior de todos. Não. O reino de Deus apresenta uma dinâmica absolutamente diferente. A dinâmica da submissão, do serviço ao outro, do considerar o outro semelhante a si mesmo como uma criança. Uma criança que não tem preconceitos, uma criança que não rejeita o outro. E eu estou gravando isso poucos dias depois do Dia das Crianças. Não sei exatamente quando vai chegar até você, mas quanto é importante a gente fazer essa reflexão. O reino de Deus é feito por aqueles que têm a pureza, a inocência, a entrega, a confiança, a obediência de uma criança, que não exclui, que não rejeita, mas que consegue enxergar todos iguais a si. Esse é o princípio da relevância do reino de Deus na vida de uma pessoa e dessa pessoa por onde ela passar. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender quais são as qualidades que são desenvolvidas não para entrarmos no reino de Deus, porque nós, e aqui vou fazer um parênteses aqui bem interessante. Aqui é importante a gente lembrar que eu não tenho qualidades para entrar no reino de Deus. Não são as minhas qualidades. Eu entrei no reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus porque eu sempre fui honesto, eu sempre fui bonzinho, eu sempre fui educado. Não. Essas qualidades, elas são desenvolvidas no reino de Deus, porque o primeiro passo é se tornar como uma criança, é acreditar despretensiosamente que aquele é o lugar do teu acolhimento. E no reino de Deus, aí sim, você vai receber as qualidades que não serão suas, mas serão as qualidades do reino de Deus habitando em você, fazendo de você um cidadão do reino de Deus. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.